Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco nesse momento, na porção da Tua palavra, na explanação dela, que não seja aqui este servo que o fala, mas sim Teu Santo Espírito trazendo uma mensagem, Senhor, de conforto, de harmonia, de paz para os nossos corações. Esteja conosco e nos abençoa, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Para quem está fazendo a leitura da Bíblia, né, tem um grupo fazendo a leitura da Bíblia e, coincidentemente, o texto que eu tinha preparado, a devocional, está exatamente ligado a ele. Lá no capítulo 37 de Gênesis, capítulo 37 de Gênesis, eu vou fazer uma leitura do verso 18 até o 22. Exatamente a respeito da vida de José e seus irmãos e os acontecimentos que os irmãos já sabem e conhecem muito bem a história. Diz assim o texto: de longe ouviram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Eu estive analisando, meus irmãos, e verifiquei na minha vida que eu tenho muitos problemas que ou deixaram de ser resolvidos, ou resolvidos pela metade, mas que são problemas que precisam ser resolvidos. E os irmãos, eu creio que se fizerem uma minuciosa avaliação de suas vidas, também serão capazes de levantar também algum problema que você ainda não resolveu. Como vocês estão lidando com isso ou não estão lidando? Como eu estava fazendo. Quero dizer uma coisa. Nós temos um sério problema em nossas vidas, principalmente referente a relacionamentos. Pasmem os irmãos que a maioria dos divórcios entre famílias, eles não acontecem da noite para o dia. São problemas que foram colocados ou embaixo do tapete ou foram colocados em umas cisternas e ali guardados. Problemas que nós empurramos para baixo do tapete. Assuntos mal resolvidos. Uma coisa, a palavra de Deus deixa claro: não jogue seus problemas mal resolvidos em uma cisterna. Nós, em busca de maturidade espiritual, queremos sempre algo a mais. Alguma revelação. Quando lemos uma passagem, queremos que aquela passagem nos traga uma mensagem de imediato para que nós possamos segui-la. Mas o Espírito Santo, como um bom professor, ele tem nos auxiliado nisso se prestarmos atenção. Se não fizermos como os irmãos de José fez, que quando José trouxe 2 vezes sonhos que haviam acontecido com ele, os irmãos, talvez por orgulho, por egoísmo, não atentaram para aquela mensagem da palavra de Deus,
trazida através de José. Deixaram passar. Ou seja, deixou que o seu orgulho, a sua prepotência, a maturidade, entre aspas, deles, a sabedoria, entre aspas, deles, pudesse dominar aquela situação e trazer uma solução. E qual seria a solução? Colocar dentro de uma cisterna. É isso que nós precisamos prestar atenção. Os nossos problemas não podem ser colocados embaixo do tapete nem em uma cisterna. Eles precisam ser resolvidos. Nós buscamos na palavra de Deus sabedoria quanto a isso. E ela nos ensina, pode ter certeza, de que forma você vai proceder nessa determinada situação. Porque ela precisa ser resolvida. Porque elas crescem, elas criam volume e elas nos devoram. Veja o acontecimento aí do lado bom. Quando eles perceberam, José voltou como governador do Egito. Acho que quando eles olharam e perceberam que era José, puxa vida, o nosso problema cresceu. E como vamos lidar com ele? Se não fosse a mão de Deus interferindo nesta e em todas as nossas situações também. Quais são os problemas, situações, desavenças que nós estamos jogando na cisterna, ao invés de resolvê-los? Por menores que eles pareçam, hoje são pequenos, mas amanhã se tornarão maiores. Afinal, não era isso que os irmãos achavam que estavam fazendo. Quando eles venderam José como escravo, eles acharam que o problema José havia sido resolvido. Isso nos faz pensar em dois aspectos, meu irmão. A culpa. Nós vemos que, por mais que eles odiassem a José e queriam matá-lo, vejam bem, eram irmãos de sangue e havia neles esse desejo. Veja a proporção de que um problema pode chegar. Veja até onde um probleminha pequeno, mal resolvido, pode atrapalhar a nossa vida, e o nosso futuro e o nosso relacionamento com Deus. Assim que as coisas começaram a dar errado, eles sabiam que Deus era quem estava por trás daquilo. É claro, eles viviam num contexto religioso. Através de seus pais, através do conhecimento, mas o orgulho e a prepotência ainda falava mais alto e aquele problema não dava para ser resolvido. Era preciso se livrar dele. Se livrar de um problema não significa esquecê-lo. Muitas das vezes nós pensamos, eu vou pôr uma pedra em cima disso e para mim está resolvido. Não é bem assim. Quando o problema é só seu e seu, somente seu, tudo bem. Mas quando envolve outra pessoa, quando envolve relacionamento, esse problema se estende um pouco mais. E ele precisa ser resolvido. Porque nós precisamos entender um ponto. Quando nós estamos com um problema, embora não seja de relacionamento ou seja de relacionamento, há alguém juntamente conosco nesse problema. E às vezes nós nos esquecemos e achamos que só nós controlamos ele. Há um Deus, gente. Há um Deus que conhece esse problema a fundo. E não dá para você resolver ele sozinho, muitas vezes. E você precisa desse Deus porque ele faz parte desse processo. Nós observamos também que aqueles irmãos eram ansiosos. Estavam sempre com um pé atrás. Preocupados, as coisas tinham acontecido e eles já estavam pensando, independente do que fosse, que não era coisa boa. Vocês já depararam com pessoas que tudo é ruim, tudo não é bom, não vai dar certo, tudo não dá? Preciso me livrar desse problema porque não dá. E o nosso esforço referente à palavra de Deus?
Foi então que o pior pesadelo aconteceu. José está vivo e o problema está de volta. E dessa vez ele vem, além de estar de volta, ele está maior do que nunca. Mas há um fato interessante que nós precisamos entender. Que se não partir de você, vai partir do outro. José, quando volta, ele os perdoa. Pensem bem nisso, muitas das vezes é você quem precisa perdoar. Ou seja, na maioria das vezes, mesmo achando que temos razão, somos nós que temos que partir para o ataque. Somos nós que precisamos tomar a iniciativa de perdoar. Não espere que a outra pessoa venha te procurar. Mas eles aguardaram e tiveram uma grata surpresa. José vem, esquece todo o rancor, dando a impressão de que nada tinha acontecido e os perdoa. Tudo isso foi propósito de Deus, é claro. Mas assim, José provê o sustento de toda a sua família. É assim que acontece quando estamos debaixo do senhorio do Senhor. Não nos esqueçamos disso. Nada nós conseguimos resolver segundo os nossos propósitos, segundo as nossas capacidades, segundo o nosso conhecimento e sabedoria. Nós precisamos, ao resolver problemas, estar debaixo do senhorio de Deus. Aprendemos que temos que resolver e encarar as situações que nos aborrecem, por menor que elas sejam. Para que assim, meus irmãos, nós possamos viver uma vida em paz, uma vida sem culpa, livre da ansiedade, e que precisamos viver o perdão. Se já foi perdoado, não temos que nos preocupar, mas sim esquecer o que aconteceu, que é o mais difícil, eu acho, é esquecermos um caso mal resolvido, é difícil esquecermos um perdão, mas a palavra de Deus nos instrui sobre isso. Nós devemos não jogar na cisterna, mas colocar uma pedra em cima daquilo. E isso significa esquecer totalmente aquela desavença, aquele dissabor que tem atrapalhado a nossa vida e o nosso relacionamento com o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus traga à nossa memória situações que precisam ser resolvidas, por menores que elas sejam, Senhor. Pessoas que eu preciso perdoar, ou a quem eu devo pedir desculpas, que eu possa ser uma pessoa da paz, uma pessoa que não deixa que o ódio entre no coração. E nós oramos para que possamos viver o perdão, esquecer o que nos magoou, para que assim nós possamos viver uma vida de paz, sem culpa, sem preocupação e sem ansiedade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.